Olá pessoal do quinto ano A, quinto ano B e quinto ano C, professor Wesley falando aqui, e eu vou gravar esse vídeo para explicar para vocês o novo conteúdo que estudaremos agora nessa quinzena seguinte, tá? Nós estávamos trabalhando então anteriormente sobre a urbanização, né? Falando sobre a cidade e o crescimento delas. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre o processo de urbanização no Brasil, tá ok? Vamos lá então. Bom, logo no começo do texto, nós vamos falar sobre a população urbana. Nós já tínhamos aprendido que grande parte da população do Brasil estavam indo morar nas cidades. Ou seja, a população que vive nas cidades, então, é chamada de população urbana, enquanto a população que mora nas fazendas ou na zona rural é chamada de população rural. E aqui nós vamos ver então, nessa primeira parte aqui, na página 64, que lá na época, em 1940, no ano de 1940, de cada 100 brasileiros, 69 deles viviam na zona rural, ou seja, moravam na fazenda, 69% das pessoas. Com o passar dos anos, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico, tá? Com o passar dos anos isso foi mudando, ou seja, com o passar dos anos, as pessoas passaram então a morar cada vez mais nas cidades. Então a gente pode olhar aqui que, por exemplo, em 1940, o verdinho era a população rural, enquanto que o laranjado era a população urbana, né? Vamos ler esse gráfico. Então, lá em 1940, a maior parte das pessoas, 69%, moravam na zona rural, enquanto que apenas 31% era parte da população urbana. Já em 2015, se inverteu totalmente a situação. A gente vê que o verdinho, que era a população rural, diminuiu muito, foi para 15%. E a população urbana do Brasil aumentou, foi para 85%. Né? Então, teve essa grande mudança aí no nosso país. E aí, sabendo disso daqui, vocês vão responder a perguntinha 1, 2 e a 3. Beleza? Depois, na página 65, nós vamos falar sobre a taxa de urbanização. O que é isso, professor? O que é a taxa de urbanização? A taxa de urbanização, então, é a proporção de pessoas que vivem nas áreas urbanas, né, de algum lugar. Ou seja, é a porcentagem de pessoas que vivem na área urbana. E aqui, né, número 4, vai estar falando para a gente a taxa de urbanização brasileira, ou seja, a taxa de urbanização do Brasil inteiro. Tendo em vista que nós acabamos de estudar esse gráfico que eu acabei de falar para vocês, e também vocês lendo esse textinho aqui de cima, né, vai falar que a taxa de urbanização do Brasil, era 85% em 2015, né, de acordo com o IBGE, ou seja, de cada 100 habitantes, 85 moravam nas cidades. E aí, o que vocês acham então para completar essa legendinha aqui? Então, galera, sabendo disso, dessas informações, vocês vão colocar o laranjadinho aqui, vocês vão escrever. Será que está representando 80% é da área urbana ou da área rural? Você vai escrever aqui a taxa de urbanização. E os 15% aqui, que é o verde, você vai escrever também, né? Está se referindo à população urbana ou à população rural, beleza? Aqui embaixo, para responder a questão 5 e a questão 6, vocês vão olhar também esse gráfico aqui, né? Nesse gráfico, então, vai mostrar para a gente a taxa também de urbanização, só que não do Brasil inteiro, vai mostrar por regiões do Brasil. Nós estudamos já sobre as 5 regiões do Brasil: a região norte, a região nordeste, a região sul, sudeste e a região centro-oeste. Olhando aqui, por exemplo, a região norte, a gente vai olhar aqui que 75% é a taxa de urbanização da região norte, e assim por diante. Vocês vão olhar aqui para responder essas questões. A 5, por exemplo, vai perguntar que região tem a menor taxa de urbanização e depois a maior. Então pergunta a menor e a maior. Você vai olhar aqui no gráfico, ver qual que é a menor taxa e depois mostrar também, colocar o nome de qual que é a maior taxa de urbanização. Beleza? De qual região? Seguindo, agora nós vamos falar um pouco sobre a industrialização do Brasil. Pessoal, nós falamos então sobre a urbanização e a indústria, né? O crescimento da indústria no Brasil teve um grande papel nesse crescimento das pessoas irem morar nas cidades. Vamos entender isso agora, tá? Geralmente as indústrias ficam localizadas onde tem energia,
onde tem transporte, comunicação e trabalhos especializados, tá? Esses são elementos muito importantes para funcionar as indústrias. Além desses elementos que eu citei, as indústrias também precisam principalmente, de consumidores. O que são consumidores? São as pessoas que vão comprar o produto que elas fabricam. Não adianta nada a fábrica fazer um monte de produtos e não ter para quem vender, né? Então, para que serve, por exemplo, as vias de circulação, né? As vias de circulação são, por exemplo, as estradas, as ferrovias, rodovias e aeroportos, tá? Então, se tiver isso, vai permitir que as indústrias transportem a matéria-prima, né? E vai permitir também que os produtos que são fabricados nessa indústria cheguem até os pontos de venda. E assim, se tiver um local que tem bastante transporte, né, vai facilitar o deslocamento também dos trabalhadores, para os trabalhadores chegarem até nas indústrias para trabalharem. Também por isso as indústrias se concentram nas áreas urbanas, né, porque é o local onde é mais fácil ter tudo isso que eu citei aqui. Também a concentração das indústrias nas cidades vai atrair bastante trabalhadores rurais que vão buscar empregos nas cidades e melhores salários. Então vai contribuir também para o aumento da população urbana. Então, na número 7, vocês vão responder qual que é a relação, o que tem a ver a industrialização com a urbanização, o que tem a ver as indústrias com as pessoas morarem nas cidades. Na página 67, a gente vai falar um pouquinho sobre a industrialização brasileira e que teve início lá na região sudeste, que nós vimos ali atrás, que é uma das regiões que tem a maior taxa de urbanização e, consequentemente, uma das regiões mais industrializadas, tá? Antigamente, lá no século XIX, os produtos industrializados que tinha no Brasil eram tudo importados, ou seja, não tinha produtos industrializados porque não tinha indústria no Brasil, então o Brasil tinha que comprar de outros países. Só lá no século XX que a industrialização brasileira foi começar a se desenvolver. A maior parte dessa industrialização se concentrou na região sudeste, né, onde era praticada a cafeicultura, que é a plantação e o cultivo de café. Então a cafeicultura gerou condições necessárias para aumentar a industrialização do Brasil. Por quê? Aí nós vamos ver, porque teve o acúmulo de dinheiro por meio da produção de café e também a formação do mercado consumidor. O que é mercado consumidor? As pessoas que vão comprar o produto, além da mão de obra, ou seja, pessoas para trabalhar. Então tinha bastante pessoas já trabalhando na região sudeste no café e essas pessoas então depois passaram também a trabalhar nas indústrias que foram surgindo naquela região. Então vamos lá, ó. A exportação então do café que permitiu, ou seja, exportação é vendendo o café para outros países, tá? Permitiu a acumulação de dinheiro. Esse dinheiro acumulado então mais tarde ele foi utilizado para comprar as máquinas e as instalações, né, industriais. O trabalho livre e remunerado, que substitui o trabalho que era praticado pelos escravos, formou então o mercado consumidor, que eu já expliquei que são as pessoas para comprarem. Quando eram os escravos que trabalhavam, os escravos não recebiam salário, então eles não tinham dinheiro para comprar alguma coisa que era fabricado nas indústrias, né? Então isso também colaborou para formar esse mercado consumidor e as indústrias então terem para quem vender os produtos delas, tá? Também tiveram muitos imigrantes que trabalhavam na lavoura de café depois da escravidão. Os italianos vieram, muitos deles para o Brasil, trabalhar nessas plantações de café. E muitos desses italianos, eles tinham conhecimento sobre as indústrias, né? Ou seja, aí tinha então a mão de obra qualificada, né, para as indústrias. Então, sabendo disso tudo, você vai responder a número 8, que pergunta por que a cafeicultura foi importante para o crescimento das indústrias na região sudeste. Na página 68, nós vamos ver então que o estado de São Paulo, a cafeicultura desenvolveu de forma expressiva, bem forte, que fica na região sudeste, que nós já estudamos, né? Por isso, então, o estado tem até hoje, né, as melhores condições para o crescimento da industrialização. E aqui tem um exemplo de uma fábrica de máquina de lavar roupa que fica em Rio Claro, no estado de São Paulo. Então, essa grande industrialização da região sudeste fez a população urbana superar, então, em números a população rural, ou seja, lá desde a década de 1950, na região sudeste, né,
a população urbana já era maior que a população rural. Em outras regiões do Brasil não foi assim. Então, muitos trabalhadores que iam procurar empregos, né, oferecidos nas indústrias saíam da zona rural e iam nas cidades buscar emprego na construção civil e também no comércio, tá? Atualmente, de acordo com os dados de 2015, do IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 93% dos habitantes da região sudeste já moram na cidade. Então, por isso que ela é considerada uma das regiões do Brasil com a maior taxa de urbanização. Ou seja, de cada 100 pessoas, 93 lá nessa região moram nas cidades, tá? Então, as cidades do Sudeste cresceram e se urbanizaram, e um grande exemplo disso, né, de grande urbanização, é a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e a cidade de Belo Horizonte também. Na página 69, a gente vai falar sobre o êxodo rural, né? Já falei um pouquinho sobre isso anteriormente, quando eu falo que as pessoas saíram das fazendas da zona rural e foram morar na zona urbana. Mas vamos entender por partes. Então, a urbanização brasileira, ela foi impulsionada também pelo êxodo rural. O que é o êxodo rural? O êxodo rural é quando tem uma migração muito intensa de pessoas que saem do campo e vão morar nas cidades. Mas por que então as pessoas saem do campo e vão morar na cidade? Devido à mecanização do campo, que é um dos fatores, o que é isso? Significa então que as máquinas substituíram o trabalho braçal no campo, né? Então, as máquinas tomaram o serviço, né? Substituíram o serviço que era feito por homens, né? Então, essa mecanização tem o lado bom. O lado bom, então, da mecanização do campo seria o aumento da produtividade, mas o lado ruim é que gerou muito desemprego dos trabalhadores que antes trabalhavam nessas fazendas, né? Nessa área rural. Aqui do lado a gente tem um exemplo de uma colheitadeira aqui, que está colhendo trigo. Então essa máquina ela tem a capacidade de colher mais trigo do que centenas vezes por dia de trabalhadores. Para colher o mesmo tanto de trigo que essa máquina colhe, iria precisar de muitas pessoas trabalhando. Então, ou seja, muitas pessoas trabalhando, para o dono da fazenda ali vai ser ruim porque ele vai ter que pagar um monte de salário. Então, muitas vezes compensa ele comprar uma máquina que faz o trabalho mais rápido e muitas vezes gera mais lucro, que economiza com o pagamento de salário dos trabalhadores. Então, o desemprego também foi uma das condições que fez com que as pessoas que moravam no campo fossem para as cidades procurarem melhores condições, né, de salário e assim por diante, buscaram serviços nas cidades que eram onde tinham as indústrias, tá? Então, isso foi o êxodo rural, quando muitos trabalhadores rurais deixaram o campo, migraram para as cidades em busca dessas melhores condições de salários e trabalho, tá? Na página 70, nós vamos ver um pouco sobre a evolução da cafeicultura no Brasil. Já falei um pouquinho sobre isso, mas esse textinho vai resumir como que era a cafeicultura no Brasil lá em 1850, depois como ficou entre 1850 e 1950 e depois de 1950. Então a gente vai ver mais ou menos a expansão, aonde ela começou a ser praticada e depois foi indo para outros estados, outras regiões do Brasil. Então vocês vão ler esse textinho para responder todas essas questões aqui da página 70 e 71. É fácil, a 1 fala do que o texto está falando, a 2 pergunta quais expressões, frases ou palavras são utilizadas que fala sobre passagem do tempo. A 3 você vai completar, né? Vai procurar aqui no texto e completar essas vaguinhas que tem aqui. A número 4, vocês vão fazer A e a B junto. Vocês vão escrever um texto falando sobre o crescimento e a urbanização da cidade de São Paulo, olhando as fotinhas e também tendo em base tudo isso que nós já conversamos agora, tá? Na página 72, agora nós vamos falar sobre a relação das cidades, tá? Existem o que a gente chama de rede urbana. Rede urbana é uma forma de dizer que uma cidade está conectada a outra, ou seja, uma cidade ela pode influenciar outras cidades, o campo, ou dependendo do tamanho da cidade,
pode influenciar até uma região inteira ou até o país inteiro, tá? Vamos entender isso agora. Então as cidades elas vão se relacionar uma com a outra, que vai formar então isso que a gente chama de rede urbana, tá? E aí tem vários níveis de relação entre uma cidade e outra, e dependendo do nível que uma cidade influencia, se ela influencia o país inteiro, se ela influencia uma região, uma cidade, um estado, ela vai ter um nome diferente. E é isso que a gente chama aqui, ó, de hierarquia urbana, tá? Então, ó, com base nesse poder de atração e de influência que uma cidade tem sobre a outra, tem uma classificação das cidades do Brasil, que é essa hierarquia entre elas, tá? Então vamos lá, ó. Qual é a classificação? A primeira é essa aqui, a metrópole. Então a metrópole são as maiores cidades que têm muitos habitantes e influenciam o país inteiro. As metrópoles são cidades que têm bastante serviços especializados, como por exemplo hospitais de alta tecnologia, bem desenvolvidos, aonde também tem as grandes universidades e os centros culturais e também as grandes empresas. As sedes das empresas geralmente ficam nas cidades que são consideradas metrópoles, então são as cidades mais importantes do país. Um exemplo de metrópole é a cidade de São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil. Ela influencia então o Brasil inteiro. Como assim influencia o Brasil inteiro? Por exemplo, se eu estiver precisando de um médico que é muito difícil encontrar, que o hospital precisa de muita tecnologia, eu preciso disso para fazer meu tratamento, muito provavelmente eu não vou conseguir aqui em Brasilândia, que é uma cidade pequena. Eu posso conseguir lá em São Paulo, que é uma metrópole. Tem as capitais regionais. O que são as capitais regionais, então? Vão ser as cidades que têm influência na região onde a gente mora. Então ela vai ter bastante atividades de comércio, serviços, também especialidades médicas e também de universidades. Ela é parecida com a metrópole, né? Ó, quase a mesma coisa, só que ela não tem influência sobre o Brasil inteiro, mas só sobre a região, uma certa região. Um exemplo de capital regional é Porto Velho, ó, que ela tem influência, ó, no estado de Rondônia, parte do Acre e também parte do Amazonas. Na página 74, continuando, ó, tem os centros sub-regionais, já são as cidades que têm menor número de habitantes do que as capitais regionais, que nós acabamos de ver. E os centros sub-regionais atraem bastante pessoas, geralmente do mesmo estado, tá? Então, são cidades que têm mais influência sobre os estados. Por exemplo, aqui a gente pode citar, no Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande. Centros de zonas. Então, são as cidades menores que os centros que eu acabei de falar, sub-regionais, e que oferecem atividade de comércio e serviços básicos, como escola, posto de saúde, mercados, lojas e etc. E por último, tem os centros locais, que são as cidades pequenas, que têm poucos habitantes e que influenciam apenas a área rural do nosso próprio município. Um exemplo de centro local, então, é a cidade de Brasilândia. Por quê? Porque ela influencia a nossa área rural, as nossas fazendas aqui, mas não tem muita influência sobre outras cidades ou sobre o estado e muito menos sobre o país, porque não tem muitos habitantes, não tem muitos serviços, não tem muito o que oferecer. Nós dependemos de muita coisa de outras cidades. Então, por exemplo, se nós tivermos muitas pessoas que têm um problema de saúde mais grave, elas são mandadas, por exemplo, para Três Lagoas, Campo Grande, que são cidades que são centros subregionais ou até, como a gente acabou de ver, capitais regionais. Então, nesse mapinha aqui da página 75, vai falar um pouquinho para a gente. Esse mapa vai mostrar, ó, a hierarquia e a rede urbana. Dependendo do símbolo que a gente ver aqui, por exemplo, ó, tem esse símbolo aqui, ó, que é metrópole, né, ó. Então, a metrópole, todas as cidades que tem esse losango, né, essa figurinha aqui, que parece um paralelepípedo, né, ela vai ser uma metrópole. Então, por exemplo, tem várias metrópoles no Brasil. Vou pegar uma aqui como exemplo, ó. Tem Fortaleza, tem também aqui, ó, Manaus, que é considerado uma metrópole. Tem várias outras, né? Todo local desse mapa que você vê esse símbolo significa que é uma metrópole. Aqui o quadradinho, ó, são as capitais regionais, são as cidades que influenciam a região. É como eu citei exemplo, ó, tem Campo Grande, né, que é considerado então uma capital regional.
Cuiabá e vários outros, tem vários outros capitais regionais no Brasil. Tem centro subregional, que a gente já estudou, que aí são esses pontinhos maiores. Aqui, por exemplo, tá vendo? Mais isolados, tem vários pontinhos. E os pontinhos bem pequenininhos, aí são o centro de zona, que é, por exemplo, Brasilândia. Não vai aparecer todos aqui no mapa, porque senão ia ficar cheio de pontinho, não ia dar para ver direito. Essas linhas, esses risquinhos, vai mostrar pra gente a influência, as regiões de influência. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, Campo Grande. Tá vendo? Ela liga, Campo Grande está ligado aqui, tem vários risquinhos verdes, né? Ligado com várias cidades, então quer dizer que ela tem influência em todas essas cidades que aparecem aqui, todos esses pontinhos são cidades. Então, essas cidades dependem e são influenciadas em algum sentido pela cidade de Campo Grande e assim por diante, tá? Aí tem várias cidades que influenciam mais uns locais do que o outro. Sabendo disso, vocês vão responder então as questões 6 e 7. A 6 é fácil, fala como são classificadas as cidades segundo a hierarquia urbana proposta pelo IBGE? Então, como é que é a classificação? Como é que é o nome? Nós acabamos de ver todos esses nomes. Por exemplo, metrópole e as outras. E a 7 é sobre o mapa. Você vai ver, pergunta, a rede urbana é distribuída igualmente no Brasil? Você acha que sim ou que não? Ela está igual essa distribuição, essa rede ali, essa ligação, está tudo igual no mapa inteiro? Não, né? Tem lugar que tem mais rede, mais ligação, como aqui na região sudeste. Lá na região norte tem menos, né? Então não é. Por quê? Você vai explicar. E a B, a capital da unidade federativa onde você vive pertence a qual categoria hierárquica? Qual que é a capital, então, do estado? Unidade federativa, nós já estudamos, né? É o estado. Então, que estado que a gente mora? Aí você vai ver a capital do nosso estado, nós já aprendemos sobre isso, né? E vai falar pra gente se ela é uma metrópole, se ela é um centro subregional, um centro regional, um centro local, um centro de zona, tá? Só isso é pra fazer. Beleza? Então era isso que eu tinha para explicar para vocês. Leiam o texto e vejam o vídeo novamente se for necessário, caso vocês não entendam. Se ainda assim não entender, entre em contato comigo pelo WhatsApp que vocês têm lá no grupo, tá? E tirem suas dúvidas e realizem então essas atividades, beleza? Bons estudos, valeu e até a próxima!